Olá, pessoal. Nessa videoaula eu vou falar alguns aspectos básicos da estrutura interna da folha. Nosso objetivo aqui, é claro, é estudar o arranjo dos tecidos internos na anatomia da folha, que tem função principalmente fazer fotossíntese, absorver CO2 e luz para produzir carboidratos, que podem ser armazenados na própria folha e também transportados para os diversos órgãos da planta. Em algumas folhas também, a produção de aminoácidos é muito importante. O nitrogênio é coletado na raiz e convertido em aminoácido na folha. Nessa fotografia, a gente tem duas imagens de uma folha de monocotiledônea, o arranjo das nervuras que a gente chama de paralelinérvia, e aqui uma folha de boldo, que tem aquele arranjo que a gente chama de peninérvio. As nervuras, além da sua função estrutural, é onde tem a maior parte, é onde se encontram os feixes vasculares na folha. Então, ao olhar para as nervuras, a gente tem uma boa ideia de como é o arranjo desses feixes vasculares na folha. E cada folha, cada espécie, tem um arranjo levemente distinto. Há um longo tempo de evolução para garantir que todas as células da folha recebam a água necessária para fazer fotossíntese, água e os nutrientes minerais, e ao mesmo tempo esses nutrientes sejam levados para o resto da folha. Então a gente podia dizer que a rede de nervuras em uma folha é a rede de logística, são as vias que levam que garantem o funcionamento da folha. Tá? Então, assim, quem for mexer um dia com irrigação, acho interessante perceber que a física da distribuição de água aqui na folha vai ser, de certa forma, semelhante à física hidráulica que a gente precisa aprender para entender a distribuição de água em um circuito de irrigação. Então, esse padrão da direita é o que a gente conhece e que a gente costuma usar na nossa irrigação moderna. Esse aqui da esquerda funciona no mínimo tão bem quanto o da direita. Porém, a gente não usa. E eu me atrevo a dizer que o funcionamento desse tipo de venação, dessa irrigação, a gente ainda não consegue dominar o suficiente para utilizar isso no sistema de irrigação. Nessa fotografia, tirada ao microscópio óptico, a gente vê então uma série de estruturas de uma folha. A nervura central, a epiderme adaxial, que significa a epiderme superior, e a epiderme abaxial, que é a epiderme inferior. Aqui a gente percebe um estômato. Como a gente já viu, o estômato faz uma ligação do ar de fora com o ar aqui dentro do parênquima. Parênquimas são células só com parede primária, mas caracteristicamente existem espaços de ar, principalmente nessa estrutura chamada de parênquima lacunoso. Essas lacunas são meio de transporte, tanto de CO2 quanto de oxigênio para essas regiões, principalmente o CO2. Nesse caso, que a gente tem uma dicotiledônia, o parênquima aparece de duas formas. Nós temos dois tipos de parênquima. O parênquima palissádico ou colunar, em que essas células aparecem uma do lado da outra e são células alongadas, e o parênquima lacunoso, em que essas células são mais parecidas com o parênquima normal, ou seja, isodiamétricas, mas que têm esses grandes espaços de ar, bem maiores do que a gente observa no parênquima palissádico. O parênquima palissádico pode ter uma, duas, três camadas. O número de camadas varia às vezes dentro da mesma planta. Depende muito da quantidade de luz que consegue chegar nessa folha. Se essa planta consegue processar uma quantidade muito grande de luz, então ela vai ter duas, três camadas de parênquima palissádico.
Essa região central, a nervura central, é uma região que, além de fazer o transporte de água aqui no xilema e de carregar os nutrientes no floema, percebam aqui que o xilema está por cima e o floema por baixo, né? Essa região é uma região estrutural. Então, eu tenho uma série de células de parênquima, ficam inchados com água e formam essa sustentação, assim como a gente tem esse colênquima próximo da epiderme, encostado na epiderme, nos dois lados, que tem uma função estrutural. O colênquima permite que essa folha fique relativamente posicionada, mesmo que não tenha muita água, que ela não esteja bem túrgida. Então, ele fornece uma estrutura para a nervura da folha. Com relação ao fato de haver floema por baixo, imagine no caule. No caule nós tínhamos, em um feixe colateral, xilema por dentro e floema por fora. Quando esse feixe vascular sai do caule para formar o traço foliar, para formar a nervura, vai ser xilema por cima e floema por baixo. Então, aqui nós temos uma nervura principal. Aqui, bem pequenininha, a gente tem uma nervura que a gente chamaria de quinto ou sexto nível. Não dá para ver essa nervura olhando pelo lado de fora da folha. A gente não consegue ver, né? Essa nervura principal, então, esse feixe vascular enorme, vai dar origem a nervuras secundárias, que são os feixes um pouquinho menores, e por sua vez vão dar origem a nervuras terciárias, quaternárias e assim por diante. Então, segundo nível, sempre um pouquinho menores, até o ponto em que essa água consegue chegar muito perto de onde ela tem que ir. E, ao mesmo tempo, a seiva produzida pelas células do parênquima clorofiniano, que a gente chama de clorênquima, podem ser coletadas facilmente pelo floema. Essa aqui é uma outra folha de dicotiledônia, também a gente percebe a nervura central. Aqui a gente vê uma coloração bem típica de lignina, né? Com feixes, um feixe vascular grandão, fibras de floema, xilema por cima, floema por baixo. Reparem que o floema tem a mesma coloração do parênquima, tá? Células parenquimáticas, alguma coisa de colênquima. Vejam que o colênquima aqui também colore do mesmo jeito que o parênquima, mas a gente percebe que é mais espessado. E aqui, fibras de esclerênquima. Essas aqui seriam as fibras do floema. Aqui também a gente observa vários feixes vasculares pequenos, que têm mais ou menos a estrutura desse feixe vascular. Então, além disso, a gente observa outras células de parênquima, né, um parênquima de preenchimento. Aqui, ó, o parênquima palissádico, né, do lado adaxial, do lado de cima da folha, e o parênquima lacunoso por baixo. Vejam que esses vários feixes vasculares são muito próximos, tá? E bem pequenos. Então, nas dicotiledôneas, uma característica das folhas é que a gente normalmente consegue perceber essas duas camadas, o parênquima palissádico ou colunar, e abaixo, na parte abaxial, o parênquima lacunoso ou esponjoso, segundo alguns autores. Já nas monocotiledôneas, a gente só observa o parênquima esponjoso. Esse corte histológico é de uma folha de amaranthus. Amaranthus é uma folha interessante porque ela é uma dicotiledônea, tá? Então tem o arranjo de parênquima palissádico e aqui de parênquima lacunoso. Não é tão nítido nesse caso, a gente só observa uma camada aqui em cima de palissádico e basicamente uma camada de lacunoso.
A gente observa também o que parece ser um certo arranjo em volta do feixe vascular, mas principalmente o mais notável é que o feixe vascular é cercado por uma bainha de parênquima. E até aí tudo bem. Só que essa bainha de parênquima tem células enormes. Isso é porque o metabolismo dessa dicotiledônia é um metabolismo diferente, que a gente chama de metabolismo C4. Elas têm um jeito diferente de fazer fotossíntese, muito interessante. Então, é uma dicotiledônea normal, como a gente viu, com parênquima palissádico, lacunoso, mas uma dicotiledônia diferente e rara. Esse tipo de arranjo é mais comum nas poáceas, nas gramíneas. Todas as poáceas são C4 e por isso são extremamente produtivas em termos de fotossíntese. Tá? Então aqui nós temos uma dicotiledônia que tem esse metabolismo C4, que é caracterizado por a bainha vascular com células bem grandes. Essas sombras que vocês estão observando aqui dentro da bainha vascular são cloroplastos. E nessa imagem, claro, está preto e branco. Então, tem uma grande quantidade de cloroplastos nessa região. Eu vou explicar esse metabolismo quando a gente for falar de fotossíntese. Então, as plantas C4 possuem essa anatomia de Kranz. E a bainha vascular é grande, os cloroplastos são grandes, são um pouquinho diferentes, eu não vou explicar isso agora, são um pouquinho diferentes dos cloroplastos normais. E entre as dicotiledôneas, esse metabolismo C4 é mais raro, ele é mais comum nas monocotiledôneas, particularmente nas poáceas, que talvez sejam as monocotiledôneas mais importantes para a agricultura, os capins e gramas. Aqui um exemplo é, no caso, uma planta de cana-de-açúcar, uma poácea, uma monocotiledônea C4. Essa planta talvez seja a planta terrestre mais produtiva do planeta. Então a gente vê a epiderme adaxial, a epiderme abaxial, um feixe vascular, xilema, floema, de novo xilema por cima e floema por baixo, né? E em volta disso a bainha vascular, com células grandes também. E se a gente observar com mais detalhe no microscópio, a gente vai ver que os cloroplastos também são diferentes. Uma coisa muito notável nas monocotiledôneas e bem característico das poáceas é o que a gente chama de arranjo radial. Existe, seria um pouquinho diferente do que a gente chama de parênquima lacunoso. Como a gente viu, as monocotiledôneas só têm parênquima lacunoso. Nesse caso, esse parênquima lacunoso se arranja em volta do feixe vascular. Vejam só, cada feixe vascular tem uma camada em volta de parênquima fotossintetizante. A gente chama isso de arranjo radial. Outra coisa interessante que a gente percebe aqui, ó, na epiderme superior dessa planta, a gente vê essas células muito grandes, chamadas de células buliformes. Essas células são estruturas que ajudam no funcionamento dessas folhas em situações de falta de água. É por causa desse tipo de estrutura que essas células enrolam. Não sei se alguém já viu, mas células de poácea se enrolam quando estão muito desidratadas. Isso diminui a superfície de contato com o ar, diminuindo a perda d'água. Então, é um tipo de estrutura característico de poácea. Aqui é outra poácea. Nesse caso, milho, também uma planta muito importante, planta sul-americana, extremamente produtiva, né? A gente vê também as células buliformes aqui na epiderme superior. Nesse caso,
possivelmente uma coloração com safranina. A gente vê a epiderme colorida, melhor, a cutícula colorida. A gente percebe aqui em azul parênquima. E a gente observa também essa coloração arroxeada, né? Nos locais onde tem uma grande atividade de cloroplasto, né? Vejam, o feixe vascular, de novo, xilema para cima, floema para baixo, tá? Não é nítido aqui, não dá para a gente ver claramente o floema. E em volta, a bainha vascular muito intensa, muito grande. Eu vou dar um chute aqui, porque eu não tenho informação sobre essa imagem, mas isso aqui pode ser uma coloração para amido, tá? Uma coloração com iodo. Em geral, ela fica muito escura, então eu não posso ter certeza. Mas esses cloroplastos aqui, então, estão coloridos de vermelho e vocês percebem, então, caracteristicamente, esse arranjo em volta, em volta do feixe vascular. Essas plantas, as poáceas, são máquinas de fazer fotossíntese. Então, esse arranjo é feito para aumentar a produtividade delas. E vocês percebem, nesse caso, que tem estômatos tanto na epiderme superior quanto na epiderme inferior. Estômatos são mais comuns na epiderme abaxial. Essa estrutura que vocês estão vendo aqui é porque, ao cortar, lembrem que o corte é extremamente fino, quando foi cortado, ela arrebentou aqui. Talvez porque cortou a célula dos dois lados, então perdeu a integridade. Isso aqui a gente chama de artefato. Não é uma característica da planta inteira. Um artefato. Foi produzido durante o processo de preparação da lâmina microscópica. Aqui a gente vê um outro artefato. Reparem nos dois casos que é um espaço de ar que está ligado, ar interno da folha, que está ligado pelo estômago, pelo poro estomático com o ar externo. Esse artefato permite a gente observar isso direito. Tá? Aqui uma monocotiledônia C3, ou seja, nem todas as monocotiledôneas têm aquela bainha vascular grandona. Esse aqui é um exemplo. A folha de gengibre, a gente vê a epiderme superior muito claramente, uma única camada, a epiderme inferior também muito claramente, com estômatos, e essencialmente não dá para perceber parênquima palissádico. A gente vê feixes vasculares pequenos, né? E não vê parênquima palissádico, uma monocotiledônia. A gente também não percebe aquelas células enormes formando a bainha vascular. O que a gente vê aqui são algumas células de parênquima que formam a estruturação da folha, né, aqui na região da nervura. Outra folha de monocotiledônia, nesse caso íris, e aqui a gente observa, bem interessante, né, alguns feixes de esclerênquima, né, na região dos feixes vasculares. Então, novamente, a gente tem aqui xilema. É interessante aqui, ó, que a disposição de xilema e floema parece mudar, né? É, essencialmente diferente de outras folhas aqui parece que há uma relação xilema, floema e bainha esclerênquima, né? Ou fibras floemáticas, e esse lado de cá é invertido. Bem interessante. Então, ambos os casos são voltados para fora. Nesse caso aqui, a gente tem uma folha de gerânio, que é uma dicotiledônea, e não dá para perceber bem o parênquima palissádico. A gente vê aqui uma nervura. Isso aqui é uma imagem feita no microscópio eletrônico de varredura. A gente vê alguns tricomas enormes, alguns tricomas glandulares, as células pavimentosas, né?
Observa alguns estômatos pequenininhos, olha lá, ó, né? Visto nesse tipo de microscopia, basicamente a gente consegue ver o poro estomático e as células subsidiárias. Aqui então a gente vê esse parênquima associado ao feixe vascular. O feixe já está um tanto esmagado e a gente não consegue enxergar muito bem, mas a gente observa nitidamente também a epiderme abaxial. Nessa outra imagem, também muito interessante, também feita ao microscópio eletrônico de varredura e colorizada artificialmente depois da imagem, a gente vê aqui uma folha de Helleborus niger, a epiderme superior, o parênquima palissádico, parênquima lacunoso, um feixe vascular e a epiderme abaxial. Nessa imagem, também de Helleborus niger, nós observamos a epiderme superior, uma célula de parênquima palissádico, aqui embaixo, parênquima lacunoso. Claro que tudo isso aqui foi pintado depois, mas é muito interessante a gente perceber a quantidade de cloroplastos e como essa imagem nos mostra a estrutura da folha. Aqui embaixo, uma célula intacta, ela não foi cortada. Nessas duas células de cima, a parede celular aparece amassada. Isso é um efeito do corte. Lembre que essas paredes são muito finas. Então, ao passar uma gilete por aqui, ou mesmo uma lâmina muito afiada, isso amassa a folha. Além disso, isso aqui é só a parede primária. Mesmo que não amasse no corte, mas ela enrola, porque ela murcha. Tá? Então, isso aqui também são artefatos, mas dá para a gente perceber a célula intacta lá por baixo. E essas aqui do parênquima lacunoso, né, também dá para a gente ver muito melhor o jeito que elas são. É uma foto muito bonita, muito educativa. Mas lembrem, ela é colorizada. Não se vê cor em microscópio eletrônico. Tá? Elétron não dá para perceber cor. Nessa imagem aqui, para ressaltar um pouquinho a estrutura da epiderme de uma folha, a gente tem a epiderme abaxial de baixo, dois estômatos ligando espaço de ar, parênquima lacunoso, veja as lacunas enormes, né? E aqui por fora, então, uma camada é a cutícula, revestindo toda a epiderme da parte aérea, toda a epiderme primária. Aqui outra imagem bem interessante mostrando a espessura da cutícula e um corte lateral de um estômato. Né? Nesse caso, obviamente, estômato fechado. Muitos estômatos têm estruturas, abas, câmaras que são formadas na sua superfície, como ornamentos, proteção de vento, enfim, para diversas funções. Aqui a gente percebe uma dessas estruturas. Obviamente, para abrir e fechar, o que importa é essa região aqui. Isso aqui, ó, é mais um, nós poderíamos chamar de ornamento, mas isso aqui é uma estrutura funcional, ou seja, melhora a, a relação entre a captura do CO2 e a perda de água. Nós vamos falar isso depois. Nessa imagem, então, a gente vê a epiderme da folha de tabaco, folha de fumo, e os estômatos estão sobre colunas. Vejam que interessante. A abertura do poro estomático não está no mesmo nível das células pavimentosas, está muito mais alto. Isso aqui, gente, dá uma vantagem para a planta em ambientes muito úmidos. Eu também vou falar isso depois quando a gente falar de relações hídricas e de fotossíntese. Isso aqui a gente chama de disposição colunar, estômatos em colunas. E muito interessantemente, apesar de ser microscopia, a gente vê os estômatos abertos. Aqui um estômato fechado, aqui um estômato fechado e esses aqui abertos.
Nesse caso aqui, é uma folha de uma árvore chamada quercus, e a gente vê os estômatos fechados. E nesse caso tem uma grande quantidade de tricomas na folha. Tá? Então vejam o arranjo dos estômatos, né? Como que eles se posicionam, as células pavimentosas aqui embaixo, e uma grande quantidade de tricomas. Esses tricomas também têm função, né? Vários tipos de função, tanto defesa quanto mesmo barreiras de vento. Nessa imagem de epiderme de folha também, a gente vê alguns tricomas. Nesse tricoma aqui, reparem que essa célula está murcha, essa aqui também. Provavelmente, isso aqui é feito da técnica de microscopia, porque em microscopia eletrônica é necessário produzir vácuo, tá? Para que os elétrons possam se transportar melhor. O ar é uma barreira à passagem de elétrons. Então, a gente precisa diminuir a quantidade de ar para conseguir ter uma boa imagem. Tá? E isso acaba criando artefatos também. E nesse caso a gente observa dois tipos de tricoma. Né? Esse tricoma grandão, ornamentado, vejam só, cada célula onde ela junta com outra, né, tem um certo ornamento ali, que eu não sei qual a função. E aqui um tricoma, com 4 células, um tricoma glandular. E as células pavimentosas na superfície. E vocês observam aqui o estômato, como é pequenininho. De novo, a gente só está vendo aqui a abertura dele, né? Todos eles estão fechados. Aqui parece que tem um aberto, outro aberto aqui. Mas é raro conseguir ver isso em microscopia eletrônica, porque ao fazer vácuo, é lógico, desidrata e fecha os estômatos. De novo, né? Aqui uma nogueira negra, que é uma planta principalmente europeia, que a gente vê as células pavimentosas na superfície, provavelmente adaxial, tá? Estômatos, no caso aqui apenas um, e pelo menos dois tipos de, de tricomas glandulares, talvez mais. Tá? Os formatos são diferentes, todos esses tricomas são maduros. Por enquanto é isso. Muito